Fala galerinha, beleza? Oi galera! Em meados do século XIX já se falava e muito sobre a evolução das espécies, mas foi somente Charles Darwin que conseguiu comprovar que esta evolução realmente era possível. E foi através de uma publicação do livro A Origem das Espécies que Darwin estabeleceu a base da sua teoria da evolução através da seleção natural. Mas se a gente analisar a espécie humana, o que será que nós sabemos aí sobre a nossa evolução? E por que será que é errado dizer que nós somos descendentes dos macacos? Mesmo porque se o homem veio do macaco, como que a gente explica os chimpanzés por aí? É bem isso, né, Davi? Mas olha, isso é um tipo de pergunta que acaba confundindo a cabeça aí de muita gente. Mas e se eu contar pra vocês que mais da metade do corpo humano, ele não é humano? Muita doideira isso tudo, né? Mas aposto que você ficou curioso, não é mesmo? Então segure aí até o final do vídeo. E se você ainda não me conhece, eu sou Heraldo Kaminski. E eu sou o Davi Kaminski. A minha evolução. E vocês estão prestes a passar por um processo de evolução de conhecimento aqui! Na Terra do Contrário! Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica lá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica lá no lado que fica de lá. Então, para começar, é um erro muito comum pensar que nós evoluímos a partir aí dos macacos. E por conta desse erro, muita gente acaba negando a teoria da evolução de Charles Darwin, que a propósito, ele nunca afirmou que nós viemos dos macacos. Então, o mais correto é afirmar que nós somos apenas mais uma espécie aí da ordem dos primatas. E essa linhagem dos primatas começou a sua história de evolução há cerca de 7 milhões de anos atrás. Naquela época, um ancestral em comum aí com os chimpanzés, ele deu origem a duas linhagens diferentes. E a razão mais provável para que isso tenha acontecido é o clima. A linhagem que deu origem aos chimpanzés era o Pan paniscus, e enquanto isso, o Pan troglodites estava no oeste da África e acabou dando a origem à humanidade atual. Ou seja, os chimpanzés, eles não são os pais aí da humanidade. Eles estão mais aí para um primo de primeiro grau, né? Tá, mas por que será que aparece essa imagem quando pesquisamos no Google evolução? O grande problema aí dessa imagem é que ela representa apenas um recorte muito simples da nossa história evolutiva. E só para representar isso de uma forma mais completa, a origem das espécies se utiliza de um cladograma. Um cladograma é como se fosse uma figura que se parece com um tronco, um ramo, um galho e uma folha de uma árvore. Tá, mas não seria mais fácil você falar então que é uma árvore genealógica? Não. A árvore genealógica estuda a evolução entre gerações de uma família. Porém, o mais correto seria utilizar uma árvore filogenética, pois dela podemos representar hipóteses a respeito da evolução de espécies. Tá bom. Então, para que a gente possa entender quais são os nossos parentes dentro da história da evolução, cada ramo representa uma espécie e cada nó o último ancestral em comum entre essas espécies. E se a gente observar ali a partir do nó F, podemos mostrar que é o último ancestral em comum entre os gorilas, chimpanzés, orangotangos e os humanos. E vendo o nó H, temos o último ancestral em comum entre chimpanzés e humanos. Portanto, a gente não veio aí do macaco, a gente tem apenas o mesmo descendente direto. Viu só que legal? Mas e se eu te contar que metade do seu corpo não é humano? Acho que agora eu buguei sua mente, né? Oi? Então, quase metade aí do nosso corpo, ele é composto por células humanas. Porém, o restante disto, ele é feito aí de bactérias, vírus e fungos. E olha, recebe o nome de microbioma. E esse microbioma é como se fosse uma impressão digital. E ele possui variedades e funções, desde o nosso sistema imunológico até a nossa digestão. Ou seja, você é apenas 43% humano.
Claro, isso de acordo com um estudo realizado pela Universidade da Califórnia em 2018. Você tá doido, hein? Acho que eu prefiro a ideia de que a gente veio dos macacos, mano. Bem, se você considerar que os macacos são apenas os chimpanzés, gorilas e orangotangos que nós temos hoje, não podemos considerar aí que nós viemos deles, né? Sim, pois como nós já vimos, nós só compartilhamos o mesmo ancestral em comum. Tá, mas agora você vai aprender como causar aí uma confusão na próxima reunião em família. Olha, é muito pior do que discussão aí de política. Bem isso, né, pai? Então, sabe como fazer isso? Primeiro você explica tudo isso que nós não viemos dos macacos. E depois você finaliza falando que nós somos macacos, ou seja, primatas. O termo macaco, ele é muito abrangente. E só para vocês terem uma ideia, já foi registrado cerca de 120 espécies de macaco. É isso aí. Então, se você for falar que nós viemos aí dos macacos, é melhor você especificar aí um pouquinho melhor, né? Como, por exemplo, falar que a gente não tem cauda. Mas não é porque nós deixamos de ter algumas características de outros primatas que não vamos ser um primata. Exatamente, mesmo porque a nossa comparação genética é de 98,07% igual ao dos chimpanzés. E se por um acaso chegasse agora aqui na Terra uma forma de vida inteligente vinda aí de outro planeta e começasse a catalogar todas as espécies que existem, olha, é bem provável que nós estaremos juntos aí com os chimpanzés. Só que com alto nível de ansiedade e com ego gigantesco. E é isso aí, se você quiser continuar nessa evolução em busca da ciência, basta continuar vendo mais vídeos aqui na Terra do Contrário. Até mais, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, galera! Fui!